Todos nós carregamos o peso de alguma culpa, de algum pecado. Isso nos atormenta, nos faz sentir separados de Deus e com medo das consequências. Tudo o que queremos é ter paz, mas onde encontrá-la? No Calvário, Cristo recebeu o peso dos pecados de toda a humanidade. Voluntariamente, Ele assumiu a nossa condenação e nos deu o direito à vida. Ao confessarmos os nossos erros, Deus imediatamente estende os braços para nos alcançar. Ele nunca negou perdão a um coração sincero e disposto a ser transformado. Quando aceitamos essa dádiva, o fardo de nossa culpa desaparece. Você quer viver essa paz? Ela está a uma simples oração de distância. Chegamos na sexta-feira com a nossa penúltima mensagem. E toda vez que abrimos a palavra de Deus, temos que convidar o Espírito Santo para ser o nosso guia, para nos dar entendimento, abrir os nossos corações, a fim de que não somente possamos entender, mas aplicar no nosso viver. Vamos orar? Senhor Deus, eu envio teu Santo Espírito, o Consolador, a fim de que a palavra que será aberta agora possa ser entendida por cada um dos ouvintes e seja motivo de transformação em nosso viver. Em nome de Jesus, amém. João, capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que frase poderosa dita por Jesus. E como ela iria se cumprir na sua própria vida, de forma real, e também na vida dos cristãos. Você já se perguntou o porquê que o cristianismo ele é uma religião diferente das demais? Será por causa da longa mensagem escrita na Bíblia? Será por causa dos milagres descritos por Jesus? O que faz o cristianismo ser uma religião diferente de todas as outras é porque Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ele morreu, mas está vivo. A sua sepultura está vazia. Enquanto hoje milhares de pessoas vão em peregrinação a Meca para a sepultura de Maomé, sabemos que os restos mortais de Buda ainda existem também, mas a tumba de Jesus está vazia. Não há restos mortais de Cristo, pois ele ressuscitou em carne e está aos céus. O que isso significa para nós? Esse é o motivo da nossa mensagem de hoje. Vamos continuar no capítulo 23 de Lucas. 23, verso 33. Vamos a partir do verso 33. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Naquela sexta-feira, Jesus foi levado para o Calvário, carregando uma cruz que não era sua, era de Barrabás. E ali, chegando ao Calvário, ele foi crucificado. Suas mãos, seus pés foram feridos. Seu corpo ensanguentado pelas feridas, pela tortura
do chicote, pela coroa de espinhos, pelo peso da cruz sobre os seus ombros. Jesus estava fraco, com dor, e ele estava ali fazendo esse sacrifício por cada um de nós. Jesus não merecia ter morrido dessa forma, porque ele é o nosso Criador, ele é Deus, ele tem poder. Há um comando seu, há um pedido ao Pai, e hostes de anjos teriam descido dos céus e retirado ele daquela situação de dor, de sofrimento. Mas Jesus estava fazendo ali o resgate da humanidade. E qual é o ensinamento que ele fez para nós ali? Vários. Um deles, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe, amigos, às vezes nós pensamos que foram somente os romanos que crucificaram Jesus. Não. Eu e você crucificamos a Jesus. O nosso pecado foi o motivo pelo qual Cristo estava naquela cruz. E aquele perdão de Jesus por aqueles malfeitores, ele também se estende ao longo do tempo para mim e para você, quando, longe de Deus, rejeitamos a graça que ele nos oferece e buscamos os caminhos de pecado. Jesus, ele também diz, Pai, perdoa-lhe, perdoa ela, perdoa ele, perdoa a mim. Perdoe a Andréia, perdoe a João, perdoe a Patrícia, perdoe a Elisângela, perdoe a Fabíola, perdoe o Marcos, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós sabemos o que fazemos? Não. Você entende que os caminhos de pecado vão te levar à morte? Jesus, ele teve que carregar aquela cruz para que você tivesse uma oportunidade diferente. E o que você está fazendo com essa oportunidade? Continua rejeitando a Deus? Quem somos nós nessa história da crucifixão? Será que também zombamos? Participamos de piadas a respeito de Cristo? Será que nós também rimos e participamos como soldados aqui que estavam zombando de Jesus? Nos salvou a outros, salve-te a ti mesmo. Se és o Cristo, vem defender a afronta que estamos fazendo. Ah, amigos, a gente deve refletir em nossas palavras e nossas ações e entender que o ato de Cristo foi um ato muito importante para a humanidade, que nós não usemos isso de escárnio. Pois se nós escarnecermos de tão grande salvação, que outro caminho nós temos? Nenhum. Continuando, no verso, vou pular um pouquinho, no verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O véu do santuário era o momento da oferta. No horário em que a oferta da tarde estava acontecendo, Cristo estava sendo morto. E o véu do santuário, que separava o santo do santíssimo, se rasgou de alto a baixo, indicando que o sacrifício do cordeiro não mais era necessário, pois naquele momento o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava perecendo, e ele era a oferta definitiva. Não é mais necessário o sacrifício de cordeiros, pois o cordeiro foi morto. Então Jesus clamou em alta voz, continuando no verso 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Que cena, que final
daquele dia de sexta-feira, ao dizer as palavras, em ti entrego o meu espírito, Jesus, ele cumpriu o que tinha proposto com o Pai, em morrer por cada um de nós. Mateus 27, verso 46, ele amplia esse momento, trazendo para nós mais um texto de Cristo, que diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, quando está ali na cruz, quando os nossos pecados estavam sobre ele, sabe o que aconteceu? Em Deus não há pecado. Deus, ele não pode estar com o pecado. Então, naquele momento, Deus se separa de Deus. Deus Pai vela o seu rosto, porque o pecado separou o seu filho de si. Naquele momento, Jesus está sozinho. E ao ter aquele pecado sobre os seus ombros, ele se sentiu perdido. Ele se sentiu distante do Pai. A separação com o Pai foi o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Agora vamos pensar em nós. Você já pensou que os nossos pecados também são o motivo pelo qual nos afastamos do Pai? E esses pecados podem nos conduzir à morte eterna? Isso não precisa acontecer comigo e com você. Sabe por quê? Porque na cruz Jesus já morreu por nós. A morte que você deveria sofrer e que eu deveria morrer, Jesus já pagou. O que devemos fazer é aceitar tão grande graça, confessar os nossos pecados, pedir perdão para que esse dom conquistado na cruz do Calvário, a graça salvadora de Jesus Cristo, possa fazer parte da nossa vida. E assim nós não morramos eternamente. Pois a pior situação que pode acontecer do ser humano é viver o mundo e perder a eternidade. Devemos estar nesse mundo, mas não o mundo nos ocupar. Devemos viver esse mundo com os olhos no céu. Devemos viver esse mundo entregando dia a dia a nossa vida, o nosso coração, as nossas vontades para que sejam crucificadas. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque nossa vontade, muitas vezes, é inimizade contra Deus. Já percebeu que muitas vezes desejamos coisas que não são de acordo com o propósito de Deus? A nossa carne, nosso olhar, nosso desejo, nosso apetite. E ao caminhar segundo esse princípio, ao caminhar satisfazendo as nossas vontades egoísticas, nos afastamos mais e mais da fonte de vida. Como fazer então? Negar a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo. Lembre das palavras de Jesus? Aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece complicado, mas não é. É a gente acordar a cada dia e clamar a Deus: Senhor, vive a minha vida. Senhor, me ajude a tomar as decisões que tu queres. E que as minhas ações possam ser as suas ações. Seja meu amigo, seja meu companheiro, seja aquele que me guia. A cada momento, a cada decisão, devemos viver assim o cristianismo, não reverenciando uma tumba vazia, mas adorando a um Deus vivo, que vive e reina, e que voltará para nos buscar, que tem um céu preparado para nós, que envia o seu Santo Espírito para ajudar aqueles que clamam,
que nos ajuda, que cuida de nós, que nos perdoa, que nos mostra um caminho melhor do que esse mundo. Amigos, existe toda uma vida plena de felicidade na pessoa de Jesus Cristo. Tenha essa experiência com Ele. Clame para que Ele possa viver em você. Estude a palavra de Deus, ore, tenha tempo para ouvir a sua voz e, com certeza, a sua vida terá um novo significado. Quer você aceitar esse dom da graça? Quer você pedir para que Deus te ajude a viver a cada dia conforme o seu querer, carregando a sua cruz e seguindo? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Convido você para ouvir mais uma linda música e depois vamos orar. Aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. Desta vez nada irá impedir a minha entrega e meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir.
louvor. Que seja real essa esperança em nosso viver. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo seu perdão, que é tão pleno. Obrigado, Pai, porque sofreste naquela cruz por nós, porque nos ama e nos oferece uma vida eterna, o perdão, a salvação e a graça. Ajude-nos, Pai, a entendermos a dimensão das nossas escolhas e para onde elas estão conduzindo. E que sejamos guiados por Ti, pelo Espírito Santo, a estarmos cada vez mais próximos da Sua Santa Presença. Ajude-nos, Pai, pois somos pecadores. Ajude-nos a vencer as batalhas do dia a dia, a afastar do mal e a buscar o que é certo. Ajude-nos a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.